Bom dia, pessoal. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória profissional. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. O meu primeiro emprego foi na padaria dos meus pais. Nessa época eu já pensava o que eu ia fazer de vestibular, mas eu não tive muito tempo para sonhar qual curso, se eu ia ser fisioterapia, medicina, veterinária. Eu tinha que fazer alguma coisa que estava dentro da minha realidade. E a minha realidade naquele momento era estudar à noite, trabalhar de dia. Então eu optei por contabilidade. Fiz o vestibular, passei no primeiro, numa estadual, então não precisava pagar, isso foi ótimo, porque também na época a gente não ia ter condição. Eu enfrentava problemas com meu pai, com o alcoolismo, então Deus cuidou. E em seguida eu fiz um processo seletivo aqui no Moinho, não entrei, mas não desisti, fiz o segundo, passei, entrei como telefonista, trabalhei 2 anos como telefonista, depois em 2008 eu tive a oportunidade de ir para o setor de contabilidade. E era o ano que eu estava me formando, então deu tudo certo de unir o que eu aprendi na prática com a conclusão do curso. Me formei e vi a necessidade que eu não podia parar, que eu tinha que me especializar. Então, em 2009, eu fiz uma pós com a ajuda do Moinho. Eu acho que foi até nessa época que começou a ter o reembolso educacional. O Moinho contribuiu com 50% e eu fiz gestão tributária, que no momento é o que eu precisava aprender para me desenvolver no setor. Estou até hoje no setor. Depois, em 2015, eu dei uma aventurada no mundo dos concursos, então eu fiz mais uma pós em gestão pública, novamente eu fiz numa universidade estadual, foi uma oportunidade que surgiu de fazer uma pós sem custo, abracei a oportunidade e fiz. Em 2016, quando eu já estava casada, grávida, eu lembro o Enio chamando o nosso setor numa salinha e falando assim, o negócio é o seguinte, o Dr. Mário deu um checkmate, falou que nós temos que implantar a gestão orçamentária aqui dentro da empresa. Foi um choque para nós, porque a gente não sabia nem como começar, o que fazer, mas o Enio, com aquele espírito de equipe, falou assim, a gente vai conseguir, vamos ver curso, se especializar e a gente tem que fazer. Eu saí de licença e eu lembro que eu fiz os cursos de orçamento com o bebezinho, minha filha tinha acho que 2 ou 3 meses, eu ia para Londrina, levava ela ficava dentro do carro, meu marido à noite, para eu fazer esses cursos de orçamento. Eu queria essa oportunidade, eu via a visão que era um novo desafio. Então, depois de fazer esses cursos, acabou minha licença, eu retornei com um novo desafio, que era a implantação do orçamento dentro da empresa. De 2017 para cá, a gente foi se especializando, a cada ano melhorando, cobrando mais e tem dado certo. Foi um processo que deu certo, que hoje a gente não consegue imaginar seguir. Só que aí dentro de mim também vinha uma necessidade que eu não podia ficar só nisso, eu tinha que me especializar e eu tinha uma vontade de fazer pós em controladoria. Novamente o Moinho deu auxílio de 50%, eu fiz a pós em 2021, comecei a fazer novamente com a ajuda do Moinho, 50%. Eu vi a necessidade de me aperfeiçoar, de saber mais do que eu estava fazendo, eu vi que estava um pouquinho estacionada. E inscrevi, comecei, a aula era de fim de semana, sexta e sábado, todo fim de semana. E depois da primeira aula eu descobri que estava grávida do segundo filho. Foi muito desafiador, porque fazer uma pós todo fim de semana, estando grávida, com mais uma filha, querendo atenção, eu abri mão de muita coisa nesse ano, principalmente parece que é incrível, né? Tinha aula, é uma festa, um casamento, um convite, então aí você tem que fazer as escolhas. Depois da conclusão da pós, eu tive mais um reconhecimento no Moinho, fui promovida a controller. Estou muito feliz nesse novo desafio e tem um valor no Moinho que eu coloco sempre na minha vida, tanto pessoal quanto na profissional, que é obstinação, incansável pelo resultado. Tudo que a gente faz, a gente tem que pensar no resultado. Eu sempre falo isso até pro meu marido, a gente foca e vai. E eu faço isso na minha vida, tanto pessoal quanto na profissional. Em 2024, nós temos um novo desafio, que é integrar a contabilidade do açúcar
Então agora a minha equipe, temos 2 empresas grandes para contabilizar, que é o Moinho e o Açúcar, fazer toda a gestão orçamentária, contabilização dessas 2 empresas. Minha palavra hoje é gratidão. Eu queria agradecer ao Moinho, à diretoria, sempre confiar no meu trabalho, nas minhas responsabilidades, em todos os incentivos que eu recebi. Minha vida acadêmica, uma grande parte dela foi subsidiada pelo Moinho. Não parei ainda, eu estou dando um tempo só. Eu vejo que eu preciso me atualizar, não posso ficar estacionada. Mas sempre tem a hora. Surgem as oportunidades, a gente vai, abraça e vai lá e faz.